Saudar todos vocês, queridos, com a paz do Senhor. Já convidá-los a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 21. Hoje à noite eu quero expor essa passagem onde Deus entrega a Israel leis a respeito dos escravos. Vamos ler do verso 1 até o verso 11. Isso. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Isso é Deus falando com Moisés, lá no Sinai. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos. Mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, essa não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter de pagar nada. Quantos de vocês já ouviram um sermão sobre essa passagem? Levanta a mão. Vocês estão se sentindo, sabe como é que eu estou me sentindo então, né? Exatamente. Vamos orar. Ó Deus, o apóstolo Paulo disse que toda escritura é inspirada por Ti. E nós entendemos que isso inclui passagens como essas do Antigo Testamento, que foram dadas pela inspiração do Teu Espírito Santo, para a educação do Teu povo, instrução, revelação da Tua vontade, e não somente para aquele povo antigo, antes de Cristo, mas para nós que somos a continuação desse povo, o povo da aliança, o povo de Deus. Pedimos então que o Senhor nos ajude a entender essa passagem e de que maneira ela se aplica para nós hoje, para que nós possamos valorizar toda a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, no domingo passado eu tive a oportunidade de estar aqui e fiz uma exposição de Êxodo capítulo 20, que é mais conhecido do que a passagem que eu li aqui, porque é o texto onde Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. Depois, na segunda-feira, no último expondo, eu falei sobre o final de Êxodo 20, onde Deus continua dando leis, só que agora eram leis referentes ao culto, de que maneira Deus deveria ser cultuado. E agora, na sequência, Deus dá a Israel leis civis sobre como deveria funcionar a sociedade israelita, particularmente aqui numa área sensível, que era a questão da escravidão. Continuando, se fôssemos continuar, nós temos leis a respeito de ferimentos, leis a respeito de animais, leis a respeito de todas as áreas da vida. Essa sequência, ela ilustra as 3 divisões da lei que geralmente são usadas por nós por fins didáticos. A lei de Deus é uma só, mas ela pode ser categorizada em, primeiro, na lei cerimonial, que são as leis referentes às cerimônias, ao culto, a maneira de adorar Deus. Isso incluía o sacerdócio, maneira de vestir dos sacerdotes, os tipos de ofertas, os holocaustos,
a disposição dos móveis no templo, o rodízio de sacerdotes de acordo com as suas famílias, as leis que tinham a ver com o culto do Antigo Testamento, nós chamamos de leis cerimoniais. Depois, primeiro nós tivemos a exposição de Êxodo 20, que devia ser a primeira divisão, aquilo que nós chamamos a lei moral de Deus. Elas expressam o querer de Deus, a vontade de Deus, aquilo que o agrada e aquilo que não o agrada. E que são leis com caráter e aplicação universais, que valiam para aquela época e valem para nós hoje. Já as leis cerimoniais que tinham a ver com o culto, uma vez que o culto de Israel apontava para Cristo, e uma vez que ele já veio, essas leis elas não se aplicam mais para nós. Nós não usamos mais, não temos sacerdotes, não temos sacrifício de animais, não temos queima de incenso. Algumas igrejas têm, mas nós não temos queima de incenso, óleo ungido, esse tipo de coisa que fazia parte do culto da antiga aliança. Hoje nós servimos e adoramos a Deus em espírito e em verdade, culto simples. E também a terceira categorização, lei moral, lei cerimonial e as leis civis. Foram leis que Deus deu à nação de Israel para regulamentar a vida em sociedade. Como é que eles deveriam tratar propriedades, herança, escravo, vizinhos, disputas. Tudo isso estava debaixo da regulamentação da chamada lei mosaica, ou sistema mosaico de leis, que foi dado através de Moisés para a nação de Israel. Aqui, na sequência, Moisés começa a fazer uma aplicação prática dos 10 mandamentos para a comunidade de israelitas que estavam acampada ali ao redor do Monte Sinai. Os 10 mandamentos têm aplicação profundamente prática. E aqui o que nós vamos ver, o que nós acabamos de ler a respeito dos escravos, é basicamente uma aplicação prática do mandamento que diz: não matarás. Não matarás, que tem a ver com a dignidade humana, tem a ver com o valor da pessoa, tem a ver com pobreza, tem a ver com equidade, tem a ver com justiça. É o que nós vamos ver aqui. Então, se você olhar dessa maneira, você vai ver como esses mandamentos, eles têm um sentido, embora, graças, nós não temos mais escravidão, mas esses mandamentos, eles revelam alguns princípios do ser de Deus que vão regular nossa vida. E por isso que nós sempre insistimos que o Antigo Testamento, ele não pode ser descartado por nós, ele não pode ser preterido em favor do Novo, porque você não vai entender o Novo se você não entender o Velho. O Antigo Testamento é a palavra de Deus para nós e ele precisa ser estudado também. Então, como vimos, essas leis foram dadas após os 10 mandamentos e depois das leis sobre o culto. Deus deu os 10 mandamentos, lei moral, as leis sobre o culto, final do capítulo 20, lei cerimonial, e agora ele começa a entregar aquilo que nós chamamos de leis civis, e hoje nós veremos apenas as leis referentes aos escravos. Por si só já é um assunto bastante extenso. Vamos começar com a abertura que Deus faz. Aí no verso 1, ele falou a Moisés, dizendo: são estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Deus chama essas leis de estatutos. É um termo que significa decisões judiciais, precedentes legais, jurisprudência. Esses estatutos que vão seguir, eles serviriam para orientar disputas e polêmicas ou questões relacionadas com a posse e o manejo e administração de escravos. Eram instruções práticas que aplicavam os 10 mandamentos à vida civil e judicial do povo da aliança. Era para ser obedecidos e guardados, não para salvação, porque vocês lembram que o prefácio dos 10 mandamentos é Deus dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, e aí vem os 10 mandamentos. Então Deus primeiro começa anunciando a sua redenção e a sua salvação. Só depois ele dá a lei. Então, a lei não foi dada para nos salvar. Isso Deus faz primeiro.
A lei foi dada como expressão da nossa identidade. Nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo que pertencemos a esse Deus que nos tirou da terra do Egito. Nós somos escravos lá. Deus nos libertou. Por isso que nós vamos tratar os escravos de maneira humana. Nós não vamos tratá-los como nós somos tratados no Egito. Porque nós somos povo de Deus, povo do Altíssimo. Então, esses mandamentos seriam uma expressão da identidade deles como a nação que havia sido resgatada por Deus da terra do Egito. Moisés deveria apresentar esses estatutos aos israelitas, como diz o verso 1. São esses os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Ou seja, ele deveria expor, eis que a palavra apresentar era apresentar, expor, proclamar, e diz aí aos filhos de Israel, no plural, ou seja, isso não era somente para os anciãos, para os sacerdotes e para os líderes, mas era para todo o povo. Então, eu imagino Moisés convocando a assembleia do povo de Deus, ali acampado na base do Monte Sinai, e ele então abria a sua boca e dizia: são estes os estatutos que o Senhor nosso Deus passou para vocês, e eu quero apresentar esses estatutos para vocês. E aí ele começa a explicar as leis que Deus havia dado em várias áreas, começando com a escravidão. Aí do verso 1 até o 11, portanto, você tem leis sobre escravos, e nós precisamos fazer algumas observações aqui, para que nós não estranhemos o que vai ser dito. Primeiro, o sistema de escravidão era comum nos povos do Antigo Oriente. Não era o que Deus tinha planejado quando criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas, com a queda, houve uma distorção do propósito original de Deus, não somente em termos individuais, mas também em termos de sociedade. E as pessoas longe de Deus, elas se entregaram à violência, crueldade, desigualdade, opressão, e com certeza o sistema de escravidão era uma das consequências da queda e da manifestação do pecado do homem. E a escravidão no Antigo Oriente, entre os povos pagãos, era extremamente cruel. O escravo era considerado como posse inalienável do seu dono, que tinha direito de vida e morte sobre ele, não somente sobre ele, mas seus filhos, suas filhas, tudo. Podendo matar, deixar viver, aleijar, vender, trocar, fazer crueldades, marcar a ferro, como marca o gado, e assim por diante. O ser humano era visto dessa maneira. Os escravos naquela época, nós precisamos nos dissociar da visão de escravidão aqui no Brasil. O escravo naquela época geralmente era prisioneiro de guerra. Se uma nação fizesse guerra contra outra nação e vencesse, os habitantes daquela nação se tornavam escravos da nação vencedora. Vários dos grandes nomes da antiguidade, filósofos, eram escravos. Eram escravos que foram comprados, foram vencidos em guerra, foram escravizados. Alguns eram mestres, eram filósofos, eram artistas, cientistas, e eram usados para servir de pedagogo, orientador do patrão rico. Há vários casos na antiguidade de escravos assim. Havia casos, então, de pilhagem de nações, de tráfego humano, grupos que eram conhecidos por invadir determinadas cidades e escravizar todos os seus habitantes e sair para vender no mercado público ou no mercado negro. Esse tipo é o que chamamos de tráfego humano, que já era bastante antigo. Isso era muito comum no Antigo Oriente. Então a escravidão era pesada, a vida era dura, e a nação de Israel experimentou um pouco disso quando viveu 430 anos no Egito. Eles foram escravizados, eram obrigados a trabalhar, não se dava o necessário para que eles cumprissem o que era a cota que eles tinham de fazer de tijolo e outros materiais de construção. Havia feitores armados e com chicotes que os chicoteavam, feriam e machucavam para que eles pudessem cumprir as suas obrigações e assim por diante. As histórias de abusos e violência é muito grande. Aprove a Deus não abolir o sistema de escravidão do povo de Israel naquela altura da história da redenção.
Deus revelou-se de maneira progressiva com relação à sua vontade numa sociedade que tinha virado as costas para Ele. Não havia nenhum sistema perfeito que refletisse totalmente a vontade de Deus. Nem mesmo a teocracia em Israel era capaz de fazer isso. A humanidade caída, não existe um único modelo político e social que possa atender à demanda por justiça, verdade e equidade que está no coração do ser humano, porque foi criada à imagem e semelhança de Deus. Portanto, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 7, o problema não é a lei, porque a lei é espiritual. O problema é que a lei foi dada para uma humanidade caída, uma humanidade perdida. Então, em muitos casos, no Antigo Testamento, o que nós encontramos é Deus minorando o sofrimento, Deus aliviando o sofrimento, Deus permitindo e suportando algumas coisas até que a revelação dele fosse completa. Progressivamente, Deus foi revelando a sua vontade a respeito do sistema de escravidão. No Novo Testamento, nós encontramos já as sementes bem plantadas, por exemplo, na carta que o apóstolo Paulo escreve a Filemon em favor do seu escravo Onésimo, dizendo: Filemon, trata Onésimo como irmão. E com isso até sugerindo, dá liberdade para ele, dá liberdade para ele. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7 da primeira carta, o apóstolo Paulo diz que se alguém fosse escravo e pudesse ser livre, que aproveitasse a oportunidade. Que aproveitasse a oportunidade. As palavras dele em Gálatas são impressionantes. Ele diz: em Cristo não há mais escravo nem livre. A igreja era o único lugar no Antigo Oriente, a única comunidade no Antigo Oriente em que o patrão sentava lado a lado com seu escravo, para juntos cultuar o mesmo Deus em pé de igualdade. A igreja era o único lugar em que o patrão sentava e o escravo dele era presbítero ou pastor, e ele ia ouvir a palavra de Deus e a instrução através do escravo. Era o único lugar onde isso acontecia no Antigo Oriente. No mundo de Paulo, no mundo de Cristo, no mundo antes do Senhor Jesus vir a esse mundo. Além disso, a libertação da maior de todas as escravidões, que é a libertação do pecado, marcou sem dúvida a memória da igreja de que a liberdade é um direito inalienável, um dos direitos civis fundamentais, porque Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então você vai encontrar Deus no Antigo Testamento tolerando a escravidão, embora a humanizasse, tolerando a poligamia, tolerando o divórcio por qualquer razão, até que no Novo Testamento ele deixou muito claro qual a vontade dele em casos assim. Então, quando nós lemos a respeito de sistemas de escravidão, Deus regulamentando a escravidão, não é que Deus aprova, Deus está aliviando, humanizando uma situação extremamente cruel. Nada do que nós temos no Antigo Testamento sobre escravidão chega... Deixa eu colocar ao contrário. Nada que nós conhecemos da legislação dos povos do Antigo Oriente sobre escravos chega perto da nobreza, grandeza, graça e misericórdia que você encontra na legislação israelita a respeito da escravidão. Então, é isso que eu precisava dizer. Outras nações tinham códigos, como, por exemplo, o famoso Código de Hammurabi, aquele rei da Babilônia, que falava do sistema de escravidão. Mas o Código israelita que nós temos aqui representava um avanço moral real dentro do seu contexto. O que Deus revelou aos israelitas era diferente, porque valorizava a vida do escravo, falava de direitos e impedia determinados abusos. Então, com isso em mente, eu queria ver com vocês algumas dessas normas que Moisés passa para a nação de Israel, lá no monte, a respeito da escravidão. Primeiro, são 6 ou 7 leis que estão aqui. Tentei resumir em 6 ou 7 leis que estão aqui. Quero correr para ver se dá tempo de... Esse é o tipo de estudo que eu não devia dar oportunidade para a pergunta, porque eu provavelmente não saberei dar a resposta. Então, eu vou ficar muito tranquilo para fazer a exposição aqui. Vamos ver, se não der tempo, não deu. Primeira lei, era permitido que um hebreu comprasse outro hebreu. Era permitido que um hebreu, um israelita, comprasse outro israelita. Mas, ou seja, a escravidão, ela não era forçada,
mas um israelita podia voluntariamente se vender como escravo a um outro israelita que pudesse comprá-lo. Então não era escravidão forçada, mas aquisição por dívida. A situação era o seguinte: você estava devendo, você era pobre, estava passando uma crise financeira, morrendo de fome. Essa lei permitia que você se vendesse como escravo para pagar a sua dívida. Era uma saída num sistema onde não tinha outro recurso a não ser morrer de fome mesmo. Então, melhor do que morrer de fome é você servir como escravo de alguém que vai pagar a sua dívida com o seu trabalho. Então, está aí no verso 2. Se você comprar um escravo hebreu, pressupondo então que era permitido. Você podia comprar um escravo hebreu, não era, você percebe com isso que não era escravidão forçada, mas aquisição por dívida, que era diferente do trabalho forçado, como aquele que os israelitas sofreram lá no Egito. A dívida, a crise financeira, era a causa mais comum pela qual o israelita voluntariamente se tornava escravo. Ele não tinha dinheiro, estava passando fome, ele, a mulher dele, os filhos dele. Então havia essa opção. Então, tomar uma pessoa, na sociedade hebraica, tomar uma pessoa em extrema pobreza como escravo, poderia ser visto como um ato de benevolência, porque garantia casa, comida, abrigo e inclusive alguma renda. Nós vamos ver mais adiante, quer dizer, um dia, quando eu continuar Êxodo aqui, vocês vão ver que tem leis que pressupõem que o escravo podia comprar a sua liberdade. De onde vinha o dinheiro? Ele ganhava alguma coisa. Ele podia fazer alguma renda, um pé de meia. Ele podia fazer isso. Então, pegar uma pessoa em extrema pobreza e dar para ela alimento, abrigo, alguma renda, em troca do trabalho dela, então poderia ser visto naquele contexto como um sinal de benevolência, dando oportunidade para a pessoa se recuperar financeiramente da crise. A segurança proporcionada por um bom senhor levava alguns escravos a escolher permanecer nesse estado para sempre. Alguns diziam: peraí, isso aqui é melhor do que eu estava vivendo lá, não é? Aqui, inclusive, às vezes o patrão dava uma esposa para ele. Então, quem não tinha conseguido casar, se tornava escravo e de repente ganhava uma esposa de presente do patrão, né? Então, era uma solução boa se fosse aplicada hoje também para alguns casos, né? Então, se o hebreu era casado e ele voluntariamente se vendia, a mulher e os filhos dele podiam ir com ele também. Então, ia a família toda trabalhar para aquele patrão em troca da dívida, trabalhar em troca da dívida. Então, essa era a primeira lei. Essa primeira lei, o primeiro ponto que eu queria chamar a sua atenção aqui, que era permitido na sociedade hebraica, um hebreu, para pagar sua dívida, vender-se voluntariamente a quem pudesse pagar, e nesse caso ele podia levar também a sua família com ele. A segunda lei, que é completamente diferente de tudo que a gente conhece na legislação egípcia, babilônica, ugarítica, é que o escravo hebreu, ele trabalharia somente 6 anos. Isso era o limite que ele poderia servir como escravo, era 6 anos. Veja aí o que diz o verso 2. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano ele sairá livre de graça. Ou seja, esse sistema de que só trabalhava 6 anos e no 7º ano ele estava livre, saía de graça com sua dívida paga, isso só tinha em Israel, não tinha nos outros povos. Nos outros povos a escravidão era perpétua. Você foi prisioneiro de guerra, acabou, o resto da sua vida, sua família, seus filhos, todos, para o resto da vida. Lá em Israel, 6 anos. No 7º ano, ele saía livre. Era uma maneira de evitar a escravidão perpétua
que era uma coisa que Deus certamente não queria que houvesse em Israel, a escravidão perpétua, forçada, e era uma maneira de evitar extrema pobreza, humilhação e sofrimento do hebreu pobre. Ou seja, você pode trabalhar como escravo, mas tem limite, 6 anos. No 7º ano, ele saía livre. Aqui estão as condições, é o meu terceiro ponto. Aqui estão as seguintes condições, aqui estão as condições que marcavam a saída do escravo hebreu depois do 6º ano. Primeiro, já falei, ele sairia de graça, sem pagar nada pela sua liberdade, porque sua dívida era considerada como quitada. Final do verso 2. No 7º ano sairá livre de graça, não tem que pagar nada. Segundo, ele sairia no mesmo status civil em que foi comprado. Olha aí a lei da equidade. Você se vendeu solteiro, então na hora de você sair livre, você sai solteiro. Se você se vendeu casado juntamente com sua mulher e com seus filhos, no 7º ano sai você, sua mulher e seus filhos. Mas, se durante os 6 anos você casou, seu patrão lhe deu uma esposa, aí é diferente. Quando der o 7º ano, você sai sozinho. E a mulher que você ganhou durante os 6 anos e os filhos que ela lhe deu durante os 6 anos ficam com seu patrão. E você sai sozinho. Isso aqui é uma prática do Antigo Oriente para se obter escravos nascidos em casa. Soa familiar? Gênesis 14:14. Abraão pegou 316 homens nascidos na sua casa, formou um exército e foi atrás de Ló para libertar Ló dos reis da Babilônia. Então era um costume no Antigo Oriente ter escravos nascidos em casa, porque já nascia na família. E alguns se afeiçoavam como Eliezer a Abraão, que foi o escravo nascido em casa que Abraão mandou buscar Rebeca para casar com Isaac. Então, se você entrou solteiro, lá você ganhou uma esposa e teve filhos, 7º ano você sai sozinho. A mulher e os filhos são do patrão. Mas aí é que vem o meu quarto ponto aqui. O escravo então poderia dizer, veja bem, eu aprendi a gostar do meu patrão. Eu amo essa mulher que ele me deu. E amo os meus filhos, eu não quero sair. Eu não quero alforria. Eu quero ficar com minha mulher e meus filhos que eu ganhei durante os 6 anos. É o que diz aí do verso 5 a 6. Se, porém, o escravo expressamente disser, eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo levará os juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre, voluntário. Será seu escravo para sempre. Então, veja os seguintes pontos. Primeiro, era possível que o escravo se afeiçoasse ao seu patrão. Ele vai dizer aqui, eu amo o meu patrão. Há histórias fora de Israel, há histórias de patrões e escravos que se tornaram excelentes amigos. Existem homens bons. A crueldade era proibida para os escravos. Infelizmente, a gente vai encontrar alguns exemplos aqui no Antigo Testamento de homens que eram extremamente cruéis com seus escravos, mas não era isso que Deus queria. Aqui você vê um exemplo disso. Era possível que um escravo se afeiçoasse ao seu patrão. Um bom patrão justo, que não maltratava, não humilhava, dava inclusive uma esposa para ele, filhos. Era possível que ele fosse feliz. Primeiro, era possível que ele se afeiçoasse a seu dono. Segundo, era possível que ele fosse feliz com a mulher que seu patrão lhe deu. Ou seja, casamento arranjado pode dar certo. Ou não? Não está dizendo aqui? Era casamento arranjado. Quer mais arranjado do que isso? O seu patrão escolhia uma mulher e dava para o escravo, dizendo, está aqui uma mulher que eu estou dando para você, para ser sua legítima esposa. Case com ela e tenha filhos. E o homem vinha aprender a gostar da mulher, porque amor é uma coisa que se aprende. O que a gente sente às vezes é infatuação,
é uma paixão que, à medida que os anos vão passando, vai passando também. Mas o verdadeiro amor, ele cresce com os anos. Você aprende a amar. Amar é uma coisa que você aprende. E aí o escravo, ou a mulher com quem ele casou, ou ambos, eles se amavam. E o escravo também podia gostar dos seus filhos, como ele diz aqui, não é? Eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos. Então, para não ter que abandonar a mulher e os filhos que ele amava e que ganhou durante os 6 anos de escravidão, ele diz simplesmente, eu não quero. Ele expressamente dizia, chamava o patrão e dizia, eu amo o Senhor, amo a minha mulher, amo os meus filhos, eu não quero sair livre, não quero. Então, como é que ele podia preservar isso? Completando 6 anos, declarando que amava o dono, a esposa e os filhos, não queria sair livre. E aí, então, o que é que o dono, pela lei, aqui, o que é que o dono tinha que fazer? Pegar o escravo, levava, diz o texto hebraico, aqui no verso 6, então o dono do escravo o levará diante de Deus. No hebraico está dizendo isso, diante de Deus. Que foi traduzido aqui aos juízes. Por quê? Porque os juízes eram entendidos como aqueles através de quem Deus fazia justiça e juízo. Então, por isso que tem um salmo onde Deus diz, vocês são deuses, se referindo aos juízes, que Jesus usou mais adiante no Evangelho de João para dizer o seguinte, se a Escritura chama de deuses os juízes, vocês me condenam porque eu disse que eu sou filho de Deus, com todos os sinais e prodígios que eu fiz? Então, diante de Deus quer dizer diante dos juízes, diante dos sacerdotes, talvez houve um período em que os sacerdotes faziam o papel de juízes, enfim, aqueles representantes de Deus, oficiais. O dono trazia o escravo e dizia, repita agora diante deles aquilo que você me disse lá em casa. Aí o escravo então dizia, eu renuncio à minha alforria. Eu não quero sair livre, esse é o 7º ano, não quero sair livre. Eu amo o meu dono, amo a minha esposa, amo os meus filhos, eu quero ficar escravo para sempre com a minha família. Aí então, o que é que vinha em seguida? O patrão furava a orelha dele. Não é furar o tímpano não, viu gente? É botar um brinquinho, como alguns de vocês fazem, né? Vocês furam aqui e botam um brinquinho, fica bonitinho até. Em alguns casos, outros são horrorosos. O dono pegava o escravo, levava para a porta, ou do tribunal, ou do local de adoração, pegava uma sovela, ou um furador, encostava a orelha dele e furava, não é? Não era um ato de crueldade, porque era voluntário, o escravo sabia que ia ter que passar por essa cerimônia. O que é que isso significava? A partir de hoje, eu vou ouvir perpetuamente o meu dono. Aqui é a marca de que eu vou ouvir tudo o que ele disser até morrer, marca que não pode ser tirada. O Salmo, tem um Salmo que é o Salmo 40, verso 6, onde Davi diz assim, sacrifícios e ofertas tu não quisestes, furastes os meus ouvidos. Essa figura é usada pelo salmista para dizer que Deus furou o ouvido, nosso ouvido, de maneira que agora nós vamos ouvi-lo para sempre. Somos dele. Voluntariamente nós nos entregamos a ele. Ele furou os nossos ouvidos para dizer, você vai ouvir minha voz até o fim. O mesmo texto é usado lá em Hebreus. O autor de Hebreus usa essa passagem para dizer que é uma passagem messiânica em que o Messias aparece dizendo, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. E mais adiante na sequência, furaste os meus ouvidos. Então é uma figura bonita de lealdade voluntária de alguém que promete que vai obedecer e escutar até o fim da vida. O dono do escravo levará os juízes, o fará chegar à porta, à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Agora vamos para a 5ª lei. E essa é um pouco mais
difícil, né? Soa estranha para nós, mas vamos lá. Quem comprasse a filha de um israelita como escrava, deveria tratá-la com dignidade e lealdade, versos 7 a 11. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, então podia chegar numa situação em que o homem, vendo a situação crítica financeira, pobreza em que esse estava, a situação em que suas filhas ou a sua filha iria ficar, ele opta para vendê-la como escrava, mas é com promessa de casamento. Com promessa de casamento. O homem que vai comprar a filha dele promete que vai casar com ela. Veja o texto. Verso 7. Se um homem vender sua filha para ser escrava, essa não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, terá de permitir que ela seja resgatada, não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso seria deslealdade para com ela. Então, o homem poderia entregar sua filha como escrava para a liquidação de uma dívida a um outro israelita que se compromete a casar com ela. Compromete-se a casar com ela. É isso que está aqui. Geralmente ela era vendida ao credor com essa promessa de que o credor a tomaria por esposa. Portanto, não é prostituição, comércio comum de escravos, tráfico humano, mas um contrato que visava o sustento e a aliança familiar. A lei aqui queria proteger a mulher da exploração, estabelecendo limites claros ao comprador, diferente dos códigos de Hammurabi e todos os outros que eu mencionei. Veja só as diferenças. O pai e o comprador, veja só, o pai e o comprador, nessa transação de vender a filha, eles deveriam estar conscientes das seguintes normas. Primeiro, ela não sairia livre depois de 6 anos de escravidão, como os demais escravos hebreus. Lembra da lei, a primeira lei? Ou seja, depois de 6 anos, está livre. Não no caso da mulher que foi vendida como escrava. Por quê? Porque o marido casou com ela. Porque o dono, né, casou com ela. Ela é esposa do dono. Ela é esposa do dono, né, que a havia comprado. Então, é como se Deus dissesse, eu não... Porque ia acabar com a família. A cada 7 anos, uma quantidade enorme de mulheres voltando para casa, largando o marido. Então, quando der 7 anos, ela não fica livre, não. Ela continua porque ela está casada com esse homem que a comprou. Então, a ênfase aqui é na perpetuidade, na continuidade do casamento. Então, ela não sai livre. Se ela não agradar o marido que a comprou, e aqui não é dito o motivo, mais adiante em Deuteronômio vai aparecer uma cláusula que sugere que seja por coisa indigna que ela fez, e havia 2 interpretações possíveis para isso. Uma, que queimar o arroz seria suficiente, podia mandar embora. Outra é que se ela cometesse infidelidade conjugal, que era a linha que Jesus adotou e que falou sobre isso em Mateus 19. Mas aqui não é dito a razão, está dito apenas o seguinte: se ela não agradar o marido não podia simplesmente mandar embora. Olha aí, não é? Não podia mandar embora, ela não era um objeto, ela não era uma propriedade, você faz o que você quer como as outras nações. Se ela não agradar, você não pode mandar ela embora. Você tinha que permitir, verso 8, que ela fosse resgatada, de preferência pelo próprio pai. Mas tinha que ser um hebreu, alguém de Israel. No verso 8 está dito que ela não pode ser vendida a um povo estranho, porque isso seria deslealdade para com ela. Você pegar a moça com quem você casou, você achou nela alguma coisa que você não queria, você não podia simplesmente mandar ela embora, não. Você tinha que esperar um resgatador, alguém que viesse e a tomasse como esposa, que pagasse o preço dela. E ele tinha que ser um israelita. Não podia ser um amorreu, um perezeu, um moabita, nenhum desses povos, não. Tinha que ser de Israel, porque você tomar a moça e deixar que ela casasse com um povo estranho era desleal para com ela. Ela ficaria exposta a outros deuses, aos costumes terríveis da escravidão em outros países. Então, era deslealdade para com a mulher. Não devia fazer isso.
Sexta lei. Se o credor, isso aqui é mais complicado de entender, mas se vocês prestarem atenção, vocês vão pegar. Se o credor, né, se o credor comprasse a filha do devedor como escrava, e em vez de casar com ela, desse como esposa a seu filho, deveria saber das seguintes leis e estatutos. Ou seja, ele comprou a moça como escrava, mas não para casar com ela, mas para dar como esposa para o filho. A primeira esposa do seu filho. Então, ele deveria saber as seguintes regras. Verso 9. Mas, se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhes fizer essas três coisas, ela poderá ir embora de graça sem ter que pagar nada. Então, você vai comprar a moça, ela é filha do cara que está lhe devendo, e você não vai casar com ela, mas você promete que vai dar ela em casamento para o seu filho. Então, teria que saber o seguinte. Primeiro, verso 9, você tem que tratar ela como uma filha. Como se fosse sua filha, não como um objeto, mas como se fosse sua filha. Está aí no verso 9. Se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas, com respeito, sustento, proteção, enfim, tudo aquilo que a lei de Moisés mandava com relação aos filhos. Segundo, se você der outra mulher ao seu filho, lembra que nós estamos aqui falando de um ambiente onde a poligamia, ter mais de uma esposa, era permitido. É uma daquelas coisas que Deus vai devagarzinho minando até chegar ao Novo Testamento, onde poligamia não é mais permitido. Não é mais. Mas estamos numa fase de tolerância no início da revelação, onde Deus aos poucos está tolerando algumas dessas coisas. Então ele diz, você deu a moça como esposa para o seu filho. Passado algum tempo você deu outra moça para ser esposa dele também. Aí você tem que saber o seguinte, você não vai, o seu filho e vocês têm que garantir 3 direitos da primeira. Primeiro, mantimento, ou seja, alimento, comida, bolsa, como é o nome da bolsa? Bolsa comida, né? Então, você tem que garantir comida para ela, vestido e roupa para ela, e você não pode diminuir, qual texto diz aqui? Os direitos conjugais, que todo mundo sabe o que é. Não pode. Então, por quê? Ganhou uma segunda esposa, vai desprezar a primeira? Vai não. Você tem que dar a ela o direito dela. Comida, vestido e relação sexual. Isso é o que você deve a ela. Se o seu filho não fizer isso, verso 11, se não lhe fizer essas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça sem ter de pagar nada. Ela sai livre. A dívida do pai está quitada. Se ela for tratada mal, se os seus direitos não forem garantidos e observados, se ela não for respeitada, sustentada, protegida, amada, então ela pode voltar para a casa do seu pai. Pode voltar para a casa do seu pai. Queridos, o que é que Deus queria ensinar ao seu povo? Lembra da situação. Nação de Israel acampada ali ao pé do monte, o Monte Sinai, com aquela glória, inflamada pela glória de Deus, Deus falando do alto do monte a Moisés e passando todos esses mandamentos, preparando o povo para atravessar o Rio Jordão, conquistar aquela terra e se estabelecer como o povo de Deus na terra prometida. Essas leis preparavam o povo para isso. E o que é que Deus queria ensinar com elas? Primeiro, que aqueles 10 mandamentos que ele deu, iniciando a legislação mosaica, se aplicavam a todas as áreas da vida. Tudo isso que eu li, todas essas leis que eu li aqui, elas são uma expansão de um único mandamento: não matarás. Não matarás significa que você vai zelar, não somente significa que você não vai tirar a vida
intencionalmente tirar a vida do seu próximo, mas significa que você vai zelar pelo seu próximo, cuidar do seu próximo, tomar todas as providências para prolongar a vida, para que as pessoas tenham o que comer, tenham o que vestir, onde morar, condições de se desenvolver. É isso que o mandamento significa. Eu estou interpretando o mandamento de acordo com o Catecismo Maior de Westminster. Dê uma lida lá e você vai ver. Então, isso aqui são aplicações práticas dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos têm tudo a ver conosco. Não é apenas um código que você olha para ele todo domingo quando o pastor manda ler Êxodo 20 ou os 10 mandamentos, mas é alguma coisa que rege a nossa vida. Não para a salvação, mas como expressão de um povo salvo, como nós temos falado aqui. Segundo, Deus queria que o seu povo entendesse que ele era diferente das nações pagãs, como os egípcios e os cananeus, onde a escravidão era algo cruel e desumano. A vida era desvalorizada. Os filhos eram oferecidos em sacrifício ao deus Moloque. Eram mortos, sangrados e queimados no altar do deus Moloque. Pessoas eram tratadas como objetos, os donos tinham poder de vida e morte sobre os escravos, como eu já mencionei. Deus queria que seu povo soubesse que esse era um povo diferente. Nós temos outras leis, nós seguimos por outros caminhos. E aplicando para a vida da igreja é a mesma coisa. A nossa ética é diferente. Nós não somos como o mundo, nós não pensamos como o mundo pensa, como a sociedade anda. É claro que tem muita coisa em comum, mas tem muita coisa também que separa o crente do descrente. É isso que Deus nos mostra quando Ele nos dá um código, nos dá uma lei, nos dá um caminho para que nós vivamos. Diante disso, o que é que nós podemos aprender aqui? Eu marquei algumas coisas aqui que são lições para nós. A primeira delas, que nós precisamos lembrar sempre para poder entender o Antigo Testamento, é que a revelação de Deus foi progressiva. Deus não revelou tudo de uma vez. Mas Ele começa, nós estamos em Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, tem 66. Então Deus começa revelando a sua vontade aos poucos, vai aperfeiçoando à medida que a aliança vai se desenvolvendo, se desmembrando, e Deus vai trazendo luz a respeito de determinadas práticas, determinados costumes, até aboli-los com o final da revelação dele, que é na pessoa do seu Filho Jesus. A revelação é progressiva até Cristo. Depois de Cristo acabou a revelação, não tem mais. Ele é o último estágio da revelação de Deus. Tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Segunda coisa, as leis civis, como eu disse, e aqui nós estamos tratando de lei civil, a questão da escravidão, elas cessaram. Graças a Deus, não temos mais esse sistema, não precisamos mais desse sistema de escravidão. Mas os princípios permanecem. Vocês perceberam aqui determinados princípios, não foi? Que são princípios universais e verdadeiros. Por exemplo, tratar o próximo com respeito e dignidade. Ajudar os pobres e os necessitados. Proteger os vulneráveis e desvalidos. Respeitar a mulher. Ser contra tráfico humano. São princípios que estão aqui nessa lei e que são aplicados no contexto daquela época. Aquela época passou, nós estamos numa sociedade moderna no século 21. Mas os princípios permanecem o mesmo: de honrar, respeitar, acatar, honrar, proteger, suprir, ser uma bênção para o próximo, em vez de odiá-lo, querer-lhe mal, prejudicá-lo, feri-lo, ofendê-lo, atacá-lo. Isso aí é o código lá do mundo. O nosso é diferente. Nós nos amamos. Jesus disse: nisso todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós somos diferentes. E esses princípios permanecem como regra para nós. Última coisa que eu queria dizer é que Deus nos libertou da mais horrenda de todas as escravidões. Ele nos libertou da escravidão do pecado, Ele nos fez livres e nós voluntariamente nos achegamos a Deus, como livres que somos, e dizemos: eu quero permanecer
como teu escravo. Eu quero permanecer como teu servo. Pode pegar o furador. Eu quero me entregar ao Senhor livremente por toda a minha vida para servi-lo de coração. É isso que essa passagem nos ensina. Uma escravidão voluntária àquele que é o Senhor de tudo e de todos e é o nosso Salvador. Amém?